Olá, meus irmãos, tudo na paz? Nós estamos em meio a uma pandemia causada pelo Covid-19. E antes mesmo que essa pandemia chegasse, nós já observávamos muitas pessoas que estavam irritadiças, inquietas e preocupadas com o amanhã. Com a chegada da pandemia, essa sensação aumentou muito e muitas pessoas vivem dificuldade nos seus relacionamentos por causa dessas sensações. Talvez pessoas que você conviva esteja enquadrada dentro dessas características. Talvez você mesmo apresente esses sintomas. Eu sou Braulio Viana e a palavra de Deus tem uma resposta para a sua vida. A ansiedade é uma preocupação exagerada com o amanhã. A ansiedade é um medo exagerado do futuro. É trazer o futuro para o presente, eliminando completamente as nossas forças para resolver os nossos problemas do cotidiano. A ansiedade é um mal da nossa sociedade e, além de ser um mal, a sociedade em si, como ela é estruturada, ela já produz pessoas cada vez mais ansiosas, com tantos estímulos, com tantas possibilidades, com tudo o que nos é apresentado. O apóstolo Paulo ele deixou uma ordem imperativa à igreja de Filipos. Em Filipenses capítulo 4, verso 6, ele disse: não andais ansiosos por coisa alguma. O apóstolo Paulo está apresentando um problema, uma dificuldade que existia entre alguns irmãos da igreja. E existe nos nossos dias em grande e larga escala. É muito difícil nós nos desvencilharmos da ansiedade. Jesus Cristo também falou sobre ansiedade. Ele disse para nós não andarmos ansiosos quanto o que haveremos de comer, quanto o que haveremos de beber, tampouco com o que haveremos de vestir. Mas quando a ansiedade nos toma, é difícil conseguirmos nos largar dela, é difícil vencermos a ansiedade. Mas o apóstolo Paulo ele apresenta o problema e também nos dá a solução. Bom quando as pessoas apresentam um problema, uma crítica, mas também vem com a solução. O apóstolo Paulo disse para que nós venhamos nos apresentar diante de Deus com as nossas petições. Veja que Deus maravilhoso. Nós podemos apresentar a Ele aquilo que julgamos necessário, aquilo que entendemos ser necessidade em nossa vida. Nós temos um Deus pessoal e podemos nos relacionar a todo instante com Ele. Nós podemos pedir a Ele, mas nós devemos pedir através de orações e súplicas. A palavra oração que o apóstolo Paulo usa é uma palavra que significa oração na intimidade, no particular, como Jesus Cristo ensinou aos discípulos. Quando fores orar, vai para o teu aposento, naquele lugar onde ninguém te enxerga, ninguém te vê, e ali você se relacionará com Deus, ali você se abrirá com Deus e falará tudo o que você pensa, tudo o que você sente e tudo o que você precisa. Mais que isso, essa palavra oração traz a ideia de prestar uma adoração a Deus, prestar um louvor a Deus. Deus, Ele quer ter intimidade com a sua vida. Ele também fala para nos apresentarmos em súplicas. Súplica é uma oração humilde diante de Deus. É quando nos apresentamos de Deus reconhecendo quem Ele é, o tamanho dele e quem nós somos, o nosso tamanho. E entendemos qual é a nossa dependência de Deus. E a oração também ela é submissa. Nós aceitamos a vontade de Deus para a nossa vida. Nós aceitamos o propósito de Deus para a nossa vida. Paulo ele também nos ensina a nos apresentarmos com ações de graça, com gratidão no coração, que nós possamos nos lembrar de tudo o que Deus fez de bom. Quantos testemunhos temos a respeito da intervenção de Deus? Quantas vezes Deus revelou o amor dele, o cuidado dele, o zelo dele, a providência dele sobre a sua vida? Muitas vezes, inúmeras vezes, mas nós devemos olhar principalmente para a cruz de Cristo. Quando olhamos para a cruz de Cristo e entendemos que Ele nos deu algo que não poderíamos alcançar, Ele nos deu algo que não poderíamos conquistar, Ele nos deu a salvação graciosamente, gratuitamente, através da nossa fé na obra maravilhosa de Jesus Cristo. Existe uma consequência quando colocamos essas palavras em prática. Enquanto a ansiedade ela causa irritação, inquietude, preocupação, perturbação na alma, ela causa dificuldade nos relacionamentos. Quando praticamos a palavra que Paulo ensinou,
nós recebemos a paz de Deus sobre a nossa vida. Uma paz que não está ligada às circunstâncias. Ainda que as dificuldades permaneçam, a paz ela invade o nosso coração. Ainda que o mar esteja revolto, ainda que venhamos dormir na cova dos leões, ainda que estejamos presos, condenados por Herodes, nós permanecemos em paz, porque a paz de Deus preenche completamente a nossa vida, ela preenche os nossos sentimentos e ela invade também a nossa mente. A paz de Deus, ela vem através da prática desta palavra. Quando nós oramos e somos gratos a Deus, a ansiedade sai e a paz fica, a ansiedade desaparece e a paz permanece. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Braulio Viana, palavra exposta. Paz.